Dizicast, seu podcast das novelas turcas. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora Dizicast, o podcast exclusivo da redação do R7, feito especialmente para você, fã de novelas turcas. Eu sou a Tamiri Sioff, analista de redes sociais da Record. Eu sou a Bianca Godoy, redatora de conteúdo da Record. Eu sou Miguel Pereira, redator Transmídia da Record. E hoje nós temos o prazer de receber um convidado muito especial, o Antônio Lima, dublador do Urehá. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo! A gente tá muito animada, né, pro episódio de hoje, para conversar com o Antônio, com essa presença ilustre, dublador do Urehá. Mas antes da gente começar, né, a gente não pode deixar de falar da notícia trágica dessa semana, que abalou os fãs, o público. Infelizmente, a atriz S. Irten, que interpreta a Randê em Coração de Mãe, né, faleceu nessa segunda, dia 15, deixando todo mundo em choque, né? Exato. Segundo informações do advogado, né, da atriz, a causa da morte foi um ataque cardíaco, mas a polícia de Istambul segue investigando o caso. A gente deixa aqui nossos sentimentos a toda a família, aos amigos da atriz e seguimos fazendo algumas homenagens à carreira brilhante dela, né, nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar tudo pelo nosso Instagram, @novelasrecord. E também pelo r7.com/Coração de Mãe, onde a gente está fazendo a cobertura completa do caso e todos os detalhes. E aproveitando, na semana que vem, no próximo episódio do Dizicast, a convidada é a Camila Silva, dubladora da Randê. Então a gente ainda vai falar muito sobre essa atriz tão querida que deixou muita saudade, né, pra gente, tantos fãs das novelas turcas. Exato, você não pode perder. E agora, voltando a falar do Urehá, né? Sim. Que é o assunto do Dizicast de hoje. A gente tem muito a falar desse vilão, né? A gente pode dizer assim? Pode, infelizmente. Torci muito para ele no início, tinha muita esperança que ele fosse se redimir, mas o Urehá é terrível mesmo. Dá para justificar toda a raiva que ele mobiliza. Eu adoro ver as postagens sobre ele e ver o nível, né, de indignação que ele levanta. E no início eu confesso que eu me assustei, né? Era dúvida, claro, para saber como é que estava caminhando o trabalho, etc. E ver, assim, tanto ódio, né, direcionado ao personagem, mas aí depois, cada vez fui entendendo mais que aquele ódio era um sucesso, né? Porque é um personagem que foi talhado para ser odiado, né? E criar obstáculos na vida da Caçu. É verdade, a gente comentou até algumas vezes aqui nos episódios que o Urehá, ele acabou se tornando aquele malvado favorito, né? Sim. Porque ele dava raiva, mas tem umas cenas engraçadas, Sim. assim, que a dublagem, com certeza, né, ajuda a brilhantar ainda mais. E a gente fica nessa, né? Ai, gente, sinceramente, eu sinto pelo Átila ter saído da novela, mas imagina se fosse o Urehá, não ia ter enredo. É ele que causa tudo, sabe? Exatamente. A gente recebeu o Lucas Campos, né, Sim. dublador do Átila e um dos diretores de dublagem. Sim. E ele elencou o Urehá como o personagem mais difícil de dublar. Então, Antônio, conta pra gente sobre esse processo, né, que você tem passado aí com o Urehá. Sim. Eu ouvi esse episódio e achei muito engraçado quando o Lucas falou isso. O Lucas é meu diretor, meu amigo querido lá de Brasília. Ele, o Matheus Jorge, Chau, a própria Fátima Mourão também, que faz a Feliz. São todos meus diretores lá em Brasília, né? Tenho muito orgulho disso. E a chegada do papel do Urehá foi um convite do estúdio, da Anima Filmes, e estava no teste o Lucas, que foi me orientar. Falou, você vai fazer teste para esse personagem aqui. Era uma cena que acho que a Caçu tinha acabado de dar à luz o Denis. E aí tava aquela coisa, né, neném recém-nascido, a cena do teste era essa. E o Lucas falou, eu quero que você, Antônio, faça para esse personagem uma voz rasgada. Aí nasceu o nosso Urehá. Amei. Aí nasceu e acho que não à toa ele elencou o Urehá como o mais difícil. Eu fiquei, assim, muito emocionado, né, com o carinho de todos no estúdio. Inclusive, quando terminaram as gravações, né, da novela, eu recebi um presente que, para mim, coroou todo esse processo. Que, assim que eu terminei de dublar a última cena do Urehá, quando eu saí, estava toda a equipe do estúdio
para poder me abraçar e me aplaudir. Eu fiquei tão honrado com isso. Nossa, eu fiquei arrepiada de pensar. Gente, que legal. E eu lembro o Lucas dizendo, Antônio, você está sendo um herói. Acho que é por isso, né? Porque tem esse aspecto físico mesmo, né? De essa voz dele. Hoje em dia eu me acostumei, né? Eu fico 5 horas fazendo urerá aqui, não dói mais. Mas no início eu demorei para encaixar um pouco, né? De um jeito até usando técnica vocal, assim, de canto, né? Para poder, de rock and roll, de heavy metal, né? Que faz o drive, para poder ajudar a fazer sem machucar. E além desse aspecto físico, é o aspecto de interpretação do urerá mesmo, porque ele é hiper intenso em tudo que ele faz, né? Quando ele tá alegre, é muito. Quando ele tá com raiva, quando ele tá apaixonado, quando ele tá com ciúmes, né? Ele é sempre muito intenso. E, além disso, tem o aspecto também do tamanho das falas do urerá, sabe? Porque, normalmente, em outros trabalhos, são trechos curtos, que a gente consegue ler, né? Mesmo que a gente não receba o texto com antecedência. Se eu estiver falando muito, vocês me falam, tá? Não, mas a gente gosta sim. A gente não recebe o texto com antecedência, é tudo na hora. E, assim, com a meta de gravar 10 episódios por semana. Então, imagina, é tudo corrido, né? Sim. Tem que ser corrido. Então, eu descobri as cenas na hora que eu estava na cabine lá para narrar, para dublar. E o urerá eram uns parágrafos imensos, assim, de texto dele. E daquele jeitão do urerá, né? Fala rápido, né? Eu até, parênteses, vejo os comentários. Esse homem só grita. Sim, sim, ele só grita. Isso é cansativo, né? Então, não dava tempo de fazer como é a sequência natural da dublagem, que é o quê? Você vê o texto, absorve o texto, e quando você vai dublar, você olha só pro personagem, tudo que ele tá fazendo. O urerá não dava, porque é muito rápido, não tinha como eu decorar aquela bíblia que ele falava. Sim. Então, a gente marcava o texto, as pausas, os raros momentos de pausa do urerá, então aqui tem uma pausa nessa palavra, nessa e nessa. O resto, metralha. É uma metralhadora. O urerá Era é uma uma metralhadora. pausa entre um texto enorme, né? Exatamente. Aqui ele respirou, aí aqui separa. A gente era assim, né? Então, muitas vezes eu dublava tendo como guia só a voz dele, a voz do ator, né? O Nessip. Sim. A voz dele ia me guiando sobre o que eu tinha que falar. Não conseguia olhar para ele, porque eu tinha que ver o texto. De tanto que ele fala. Gente. E o Nessip, ele tem naturalmente essa interpretação do urerá, assim, na versão original, ele traz esse jeitão e você foi só adaptando. Exato. É como o Bruno Azevedo, que teve aqui também, né? Descreveu muito bem quando ele fala que é a versão brasileira. A gente dá a versão brasileira. Mas ele é um ator excepcional nesse, né? E ali era tão intenso que para poder conseguir entrar dentro da pele do personagem ali, muitas vezes eu estava lá dentro e gesticulando também, mexendo. O pessoal, Antônio, cuidado, você vai dar um tapa no microfone, cuidado, cara. Olha o barulho na cadeira, olha o barulho da roupa, cuidado. Né? Mas é intenso, né? É isso que é entrar no personagem, né? Tem alguma coisa assim, fora as maldades, obviamente, Sim. do urerá que você se identifica assim com o personagem? Tamires, muitas. É difícil falar assim, né? Porque ele é um cara de atitudes muito execráveis. Sim. Né? Mas, no fundo, eu acho que ele exacerba elementos que são do humano, entende? É um cara que talvez, se eu fosse me encontrar com ele na minha função de psicólogo, a gente teria muito para conversar, né? Sobre a dificuldade do urerá, por exemplo, de lidar com os próprios impulsos, né? Mas é um cara sem filtros. Mas o que eu quero dizer com isso? Que, em termos assim, de teoria da personalidade, a gente nasce com um pacote completo de possibilidades, né? E o destino e as nossas histórias de vida vão moldando quem a gente vai ser. Mas, no fundo, todos temos a capacidade para tudo na vida. Né? Todos são aspectos do humano. Ele, infelizmente, encarna muitos aspectos cruéis. Mas, no fundo, se a gente, enfim, quando a gente se sente frustrado, ou triste, ou com raiva, ou com ciúmes, ou apaixonado, e etc., tudo aquilo pulsa dentro da gente. Né? Inclusive, nas técnicas de teatro, assim, a gente vai aprendendo que é muito mais um trabalho de lapidar, ou seja, ir tirando as nossas camadas pessoais para achar esse elemento comum do humano, do que ficar botando coisa em cima, né? Sim. Então, acho que foi isso. Acho que entrar num lugar, assim, psicológico e emocional, de alguém que não tem filtro, né? Acho que esse é o lugar do urerá para mim.
Nossa, descreveu muito bem, né? É. Eu tenho uma cena do Oreha, assim, que é a minha preferida até o momento, Sim. que, assim, são cenas de humor. Eu acho que o Oreha, ele tem esse contraponto, né? Ele é um vilão, mas ele transita muito no humor ali, bem ácido, né? Muito. E quando a Karsu manda uma carta pra ele sobre a guarda dos filhos, ele abre e dá um grito, assim, eu amei aquela cena. Inclusive, até chamei a Tamires na hora e a gente riu junto. Aham. Serviu até um carrossel de memes. Eu Eu vi. adoro, assim, esse jeitão dele, assim, muito expressivo, né? Aham. E falando dessa relação dele com a Karsu, Sim. qual é a sua opinião? É amor? É obsessão? É um objetivo de vida destruir a Karsu? O que acontece ali? Pois é, o Oreha se perdeu demais, né? Eu confesso que eu torcia muito pra ele no início. Não, eu falei, não é possível, cara. Ele vai cair em si, ele vai reverter isso aí. Porque a gente acaba amando o personagem, vira um irmão, Sim. né? Assim, um irmão que, imagina, se eu fosse irmão do Oreha, poderia ficar anos sem conseguir falar com ele. Mas eu não ia deixar de amar, Sim. né? A relação com o personagem é muito, muito profunda. Então eu torcia por ele. Só que o ponto é que eu acho que o sentimento que ele tem por ela, eu não duvido que ele tenha um sentimento por ela, ele gosta dela. Ele gosta da Karsu, assim, gosta no sentido de se interessar por ela, né? O desejo de tê-la de volta como esposa. Eu acho que não tem dúvida sobre isso. Mas eu acho que o que sobressaiu foi um ego ferido pela rejeição, né? Eu acho que é isso. Então, assim, tudo que ele faz, eu não acho que ele faça por amor. Eu acho que ele foi inundado por um sentimento de raiva por ter sido deixado para trás. E aí até lembro agora do episódio da semana passada também, né? Da minha colega Mariana Ramalho, né? Que veio aqui e falou tão bem, representou tão bem a psicologia aqui. Do aspecto cultural também que está envolvido, né? De uma sociedade machista, Sim. né? Então ele, o pai dos filhos dela, né? Ser trocado, vamos dizer assim, né? Por outro amor, eu acho que isso tocou ele num lugar de uma ferida muito profunda, que ele foi realmente, assim, atropelado por esse sentimento de ódio e de raiva e de uma vingança, né? Ele fala muitas vezes, eu quero que ela volte rastejando, eu quero que ela se arrependa e volte rastejando, né? Mas aí tem dois elementos que eu queria falar com vocês, que me chamaram muita atenção na trama, assim. Um é numa conversa que ele teve com o Adnan, que o Adnan dá uns toques pra ele, assim. A Adnan não era flor que se cheirasse, né? Mas da frente do Oreha vira um poço de sabedoria. E ele falou, rapaz, mas não lembro exatamente, mas era algo do tipo assim, mas não foi você que causou o fim do seu casamento? E aí ele, diante dessa coisa óbvia, né? Para ele não era óbvio, ele, nossa, é mesmo, né? Mas ainda assim não conseguiu reverter. E o outro ponto também, que não passou batido para mim, foi quando a Karsu fala do Oreha, dizendo assim, eu tô com pena dele, ele tá ficando igual ao pai dele. A trama não fala sobre isso, mas dá pra antever, né, que tem uma história ali que foi um modelo, Sim. sabe? Se a gente joga a história um pouco pra frente, pra falar, por exemplo, do Denis, em que medida, né, todas essas feridas do que ele observou do pai, do Oreha, né, não vão moldar o comportamento dele também. E o que o Oreha, quando criança, observou, né, pra criar dentro dele esse lugar tão ferido, né, tão sensível, assim. Então, nossa, eu falei um bocado, né? Mas para dizer assim, que eu acho que tem amor, eu acho que em algum lugar, melhor, não vou usar essa palavra amor não, porque acho que amor para mim é quando você fica feliz quando a pessoa tá bem. Não tem nenhum amor nas ações do Oreha em relação a Karsu, né? Mas acho que ele gosta dela, vamos dizer assim, ele tem uma paixão por ela, mas isso virou 5%, né? O resto é ódio e vingança. Obsessão. Eu acho que no fundo ele tem... Que nem teve uma cena essa semana de quando o Denis foge, né? Porque a Randê gritou com ele e aí a Karsu fica com o menino. E aí, depois que o Oreha vai contar pra Randê, ela fala, mas ela sequestrou ele? Aí ele fala, não, tá maluca? A Karsu nunca faria isso. Então ele tem muito essa certeza de, independente de qualquer coisa que ele fale sobre a Karsu, no fundo ele sabe quem é ela, né? Ele deixa claro isso. Então eu ainda acredito também que ele respeita, admira tanto, só que é essa coisa do ego ferido mesmo. Exato. Essa coisa de também por conta de tudo, né? Que você também acabou de falar da sociedade machista lá, enfim, cultura. Mas é isso, eu também tenho isso, mas assim,
Esquece, eu errar, acho que, Karsu, que não o é. Ureha, ele tenta provar que ele é tão bom quanto a Karsu, né? Pra ele, me parece ser prazeroso ficar sempre nesse confronto, né? Uhum. Ah, a Karsu perdeu a guarda das crianças, então agora eu vou conseguir a guarda. Ele fica sempre nesse vai e volta, né? Sim. E essa semana ela parece que desistiu, né? Ela deu uma trégua, né? E aí ele ficou decepcionado. Tipo, poxa, e agora? Eu vou fazer uma competição, Sim. né? É verdade. Acho que mexeu muito com ela, aquela cena que os meninos falam, né? Não, a gente quer ficar com o papai. Né? Sim, E é triste demais. Olha, vou falar pra vocês, teve muita situação. Eu falei aqui das dificuldades técnicas, mas também foi difícil dublar o Ureha, porque muitas vezes eu ficava com tanta raiva dele que era difícil conseguir dar voz a ele. Sabe? Justamente nesses momentos de alienação parental, que ele fazia de tudo, não tinha limites para colocar os meninos contra a mãe. Aquela coisa de botar o guarda para prender ela na frente da escola, sabe? Teve essa última também recente. Não, esse dia foi o dia que eu fiquei com mais raiva. Que ele ficou querendo provar por A mais B que a mãe deles era mentirosa. E aí o Denis sobe para chorar no quarto, né? Sim. Nossa, mas aquela cena me machucou tanto. Até porque o Denis quem faz é meu filho, né? Então, olha só, Nós mas sabemos. essa curiosidade. Então fica essa identificação, né? Eu fiquei com raiva do Ureha esse dia, foi difícil. E é muito engraçado porque a relação de todos os filhos, né? O Denis é quem mais protege e defende a Karsu, Sim, né? sim. E isso deve ser engraçado, assim, nos bastidores, porque é o seu filho. Então, Sim. assim, e na novela é a criança que menos tem afinidade com você, né? Com o Ureha, no caso. Pois é. Então deve ser engraçado isso nos bastidores, né? Com certeza. Não, meu filho fala também, não, o Ureha não tem condição de torcer por ele, não. E acho que eu falei tantas vezes que eu senti raiva, mas o dia que eu me emocionei dublando o Ureha foi o dia que o Denis chama ele de pai pela primeira vez. Nossa, mas foi tão bonito esse dia, né? De ver, assim, Sim, a com emoção foi genuína. Sim. Né? E mérito dos atores também, né? Sim. A emoção dele, assim, o encanto dele de ouvir o filho chamando ele de pai. E como é vocês dois juntos, você e seu filho? Vocês estudam juntos antes de ir pro estúdio? Brincam em casa, se chamando de Ureha? Como é que é? Às vezes, sabe? Às vezes, quando coisa do dia a dia assim que fica bravo, ele, Ureha! Já chama atenção, né? Mas a gente vai conversando muito, porque ele foi um prodígio, né? Que ele chegou, ele ainda não tinha feito o curso de dublagem, mas fez o teste e passou, e desempenhou super bem. Eu me impressionei com ele, porque como a gente tem que gravar em estúdios separados, ele gravou a novela toda e eu não pude acompanhá-lo dentro do estúdio, né? Sim. Até para deixá-lo à vontade. Mas aí no final, nas últimas cenas, eu quis acompanhar. E aí eu vendo ele tão profissional, sabe? Assim, porque o time code, que não sei o quê. Eu falei, meu filho... Ai, que engraçado. Sabido, né? Então a gente vai conversando muito no carro, né? Antes de chegar no estúdio pra dar uns toques e tal. Ai, Muito que bom. legal. Nossa, que legal. Então, o Ureha, pra você, assim, é um personagem bem especial e importante, né? Muito. Você já já emprestou, né, a sua voz pra outros personagens. Mas o Ureha, ele tem esse quê de ser uma novela turca, que Sim, tá no Brasil, e os fãs brasileiros, eles são eufóricos. sim. E ainda essa questão emocional de ter o seu filho ali junto, Total. né? Total, a relação é profunda mesmo, né? E é um personagem, claro, né? Enfim, a gente está conversando aqui em termos, vamos dizer, psicológicos e até sociais do que o Ureha representa. E até como a novela, a arte, né, de maneira geral, tem esse lugar importante de evidenciar situações, né? Fico feliz quando eu vejo os comentários. Isso é alienação parental, que cara horroroso, ainda bem que a Karsu conseguiu se libertar dele e tal. Então, que bom, né? Olha a arte aí, né? Trazendo situações de reflexão. Mas, para além desse aspecto, eu acho que se a gente pensa nele como personagem de uma trama, é um personagem excepcional, o Ureha. Sim. Né? A dinâmica que ele traz, e mérito do ator também, né? Ele faz eu ria muito dublando ele, né? E a gente, em momentos de descontração total, né? Com o Ureha. Porque, como eu estava falando, às vezes são 4, 5 horas de dublagem, né? Sim. Chega uma hora que ninguém aguenta mais. Aí a gente brincava, aí eu, assim, quando eu vi que tava todo mundo cansado já, aí eu pegava e falava, seguia falando normal a voz dele,
só que soltava um palavrão, por exemplo. Cara, mas era tão engraçado. E ficava assim, e aí pronto. Aí a gente ria tanto que aí dava ânimo para mais 2 horas de dublagem. Deve ser divertido. Ele é espetacular. Como personagem, é muito... Ele tem muitas camadas. Eu lembro o Lucas falando isso também, né? Talvez seja o que mais, assim, se aproxima do humano na sua diversidade, né? De possibilidades. Ele não é uma caricatura, né? É um cara muito vasto, né? Sim. Eu queria saber também qual foi a sua primeira reação ao saber que você ia dublar o Ureha. Porque o diretor deve ter passado, ó, ele é um personagem assim, assim, assim. Mas quando você viu na tela, qual foi a sua primeira impressão? Falou, cara, eu vou dublar esse cara. E pra achar a voz também, você tentou fazer mais familiar com o que o ator passava? Você testava novas formas? Como ele fala, você tinha que fazer um rasgado. Você testou e falou, nossa, essa aqui encaixa muito. Porque a gente comentou um dia que quando a gente ouve a voz do Ureha, você não viu o personagem. Você ouve a voz do Ureha, você imagina um vilão bigodudo. Olha Então, só. assim, como é que você chegou nesse trabalho que ficou uma voz muito marcante? Miguel, olha, assim, foi uma intuição mesmo, né? Eu acho assim, eu fiquei muito feliz quando eu tive a notícia que eu ia dublá-lo. Confesso que eu fui pego de surpresa. Eu acho que todos nós, porque no estúdio não pega todo o material de primeira, né? Eu sabia que ia ser um personagem importante, mas eu não sabia que ele ia ser tão grande, né? E eu até brincava, cara, se eu soubesse que ia ter tanta fala do Ureha, eu não botava essa voz pra ele não, né? Porque sustentar isso aqui... Muito, né? eu tava conversando com o pessoal, assim, que nos primeiros dias, até encaixar, eu tinha que levar chá pro estúdio, água morna, assim, pra poder dar um sossego pro gogó, né? Então eu fiquei muito emocionado. E a voz é... Tem algumas inspirações, né? Não foi uma coisa, caso pensado, mas depois eu escutando, eu vi como tem aspecto do Chico Anísio, né? Que eu cresci vendo o Chico Anísio, né? Tem personagens, tipo o Professor Raimundo, assim. Sim. Tem alguns personagens que tem essa voz rasgada. Depois eu fiz essa identificação. Mas não foi pensado, não. Brotou na hora o Ureha, ele achou que funcionou e deu certo, né? Passei no teste para fazer. Nossa, isso é muito interessante saber, porque antes de dublador, você é ator, né? Você é um ator de dublagem, então você tem que transmitir toda a sua experiência de vida, toda a emoção, todo o seu preparo através da voz. Quando você tá no teatro, quando você tá na televisão, você tem o corpo para servir de bengala, como fala, assim, né? Exatamente. Mas quais foram as suas maiores dificuldades, assim, tanto na voz rasgada e o que você mais gostou de fazer do Ureha? Porque, como você disse, é um personagem que exige muitas camadas. Sim. Que é uma voz que você passa uma voz que é uma voz, desculpa falar, irritante. Sim. É uma voz irritante pro personagem, mas é uma voz que cativa ao mesmo tempo. Então é uma coisa assim que você fala, nossa, que Total. isso? Na hora que eu ia ler os comentários dos posts na internet, a hora que eu ficava preocupado era essa. Que voz irritante! Esse cara tem que sair da novela. Eu ficava triste assim, meio assim, não, lembra, você tem que ser odiado. Então você tá cumprindo o objetivo, né? Tá dando certo. Mas o difícil às vezes era não vir para minha voz natural, era sustentar. E aí tem uma história besta. Se for ruim, vocês cortam, tá? Mas tinha uma historinha que é o seguinte, uma história familiar, né? De como é que me ajudava, antes de entrar em cena, de encaixar o Ureha na minha cabeça. Meu irmão tinha um professor de ensino religioso, que era muito engraçado quando ele contava as histórias desse professor. Que era um cara de bigodão também, talvez isso tenha misturado na minha cabeça. Que ele falava assim, ele ia contar as histórias bíblicas, só de um jeito muito engraçado, né? Ele fala, Jesus encontrou Pedro na praia, o cabra alto, forte, bravo, soldado. Falava assim, ele é o professor de religião, imagina. Então, na hora, assim, antes de entrar, vamos começar a gravar e tal, caramba, voz do Ureha, Jesus, pronto, vamos começar, pô, Caçu. Gente, eu nunca ligaria o Ureha a uma produção bíblica. Pronto, na minha cabeça tava junto. Não, é muito legal, porque realmente ficou muito marcante. A gente tava até comentando que a gente tem um canal de Novelas Turcas Record lá no WhatsApp, inclusive quem não segue tem que acompanhar. A gente solta várias figurinhas dos personagens, vários conteúdos lá. E a gente soltou algumas figurinhas com falas, né, do Ureha respondendo as perguntas da galera. E assim, você olha a foto do Ureha e você lê, você escuta a sua voz. Não tem como. É muito marcante, você escuta a voz dele certinho, assim. A minha cabeça. sogra falou isso, falou assim, Antônio, eu não consigo imaginar o Ureha sem
sem sua voz. Aí eu até mandei pra ela recentemente uma propaganda do ator, né? Falando em turco e tal. Olha aí a voz do Urehá. Não adianta. É a sua. Não é ele, não é ele. Tem voz brasileiras que casam mais com o personagem que a voz original. Pois é. Verdade. Não, e ouvindo a voz do Antônio é impressionante porque o seu tom não é nada gritado como o do Urehá, né? Então, Não. assim, te exigiu muito esse trabalho, né? E por Exigiu. isso, enquanto profissional, deve ter sido incrível. Né? Muito enriquecedor demais. É isso que eu achava mais impressionante, porque o que falavam dele mal é normalmente o oposto do que eu escuto. Eu falo, ô, Antônio, você tem uma voz tão tranquila, só de te ouvir eu vou ficando calmo, né? Que acaba que essa persona minha também, talvez ligada à psicologia, né? Sim. Como psicoterapeuta, acho que tem um lance de estar muito conectado assim com a minha própria respiração, de inclusive estar nesse lugar de tranquilidade. Então imagina fazer o Urehá. Era isso, era baixar ali aquela energia e dar vazão. Muito bom. E o Urehá é o seu personagem preferido? Polêmica Da novela? agora. Da novela? É. Olha, dramaturgicamente é meu personagem favorito. Eu acho que é o mais complexo, o mais diverso, o mais intenso e o mais engraçado também, eu acho, né? Eu dou risada dele, assim, eu acho que, enfim, de novo, né, a coisa da versão brasileira, a gente tem que adaptar algumas coisas, criar musiquinhas e tal. Mas ele, o ator, é muito engraçado. Ai, gente, vamos falar dessa A cena. musiquinha. Da onde saiu essa ideia de Urehá cantando Evidências, não foi? Foi. O texto chegou para mim, depois da tradução, para cantar Evidências. A gente gravou eu cantando Evidências. Só que aí depois chegou o que chama do retake, né? Que é quando o cliente chega, não, você tem que refazer essa cena. Falou, não pode, tem questão de direito autoral, você não pode usar a letra da música. Aí o Lucas me liga pra eu ir correndo de noite gravar, porque retake tem que ser assim, né? Porque já tá perto de lançar mesmo. Não, vem aqui, cara, a gente vai ter que cantar de novo. Aí eu fui no carro pensando, tá, mas o que eu vou cantar no lugar, né? O que eu vou cantar, meu Deus? Aí foi assim, indo pro estúdio pensando, esse é Urehá, um homem com H. Isso tudo foi no carro. Feito meu bigode. Um limãozinho. Oh. E, tipo assim, foi observando o que ele tava fazendo. Aí esse foi, né? Não tinha texto nenhum, era só eu vendo a cena e brincando na minha cabeça ali. E ficou divertido, né? Bom, muito Não, eu amei essa palhinha. As melhores coisas saem do improviso também. Esse foi totalmente no improviso. E foi de primeira. Eu terminei de gravar, o Lucas, valeu, pode ir. É isso. Pode ir pra casa. Boa noite. E você tem um lado musical também, não tem? Gosta gosto, de música? gosto. Dá uma ajudinha nessas horas? Ajuda. Gosto muito de música. Tive, assim, alguns anos da minha vida dedicado a isso, né? Cantar rock, aí, ó, que eu falei do heavy metal, Olha só. ajudava, ó. Cantar Metallica, cantar rock clássico, né? Ajudava a chegar nesse lugar do drive. Só que nunca 4 horas seguidas no estúdio, né? Por isso que eu tive que aprender, né? Sim. A fazer sem machucar. E se tivesse outro personagem pra dublar, qual você escolheria sem ser Urehá? Você sabe que eu fiz teste pro Átila também? Sério? Fiz teste pro Átila. Você tem uma voz de galã. Sua voz natural é uma voz de galã. Não, eu ainda sigo impressionada, porque a voz dele é muito calma. Eu fico tentando. Eu fico Cadê imaginando, o Urehá, gente, né? cadê o Urehá? Porque em outros dubladores que vieram aqui, o próprio Lucas, né? A voz dele é o Átila. Aham. Então, assim, é muito legal ver quando é um trabalho, assim, bem diferente do seu tom original, Sim, né? foi. Eu fiz o teste. Eu tinha vontade, cara, de fazer um galã, né? Eu lembro que o exercício de dublagem que eu mais gostei de fazer no curso foi o Super-Homem. Porque tem não sei se vocês sabem, mas a Fátima Mourão, que faz a Feliz, ela fazia Lois Lane também, né? Naquela versão clássica Legal. do Christopher Reeve e tal. Então, assim, tive a oportunidade de fazer com ela, né? No exercício de dublagem. Ela é minha professora. E aí fazia essa voz assim, né? Caçu, volta pra casa, Caçu. meu sonho era fazer, mas não, né? Só me dá um vilão pra fazer, cara. Aí, Ah, mas arrasou esse vilão. Por que será, né, gente? Gente, eu volto a repetir. O Átila sofri muito com a saída dele. Eu acho que ele deveria ficar com a Karsu. Mas assim, se o Urehá sai, não tem novela. É ele que causa todo o caos. aquela figura. E, Antônio, como foi pra você ver o seu trabalho como Urehá sendo exibido na Record, TV aberta, né? E alcançando um público que talvez não esteja na internet, é um novo público, né? Sim.
Como foi quando você ligou a TV e viu lá o Orerá com a sua voz? Foi muito emocionante, muito, muito mesmo, assim, né? E eu senti orgulho do trabalho, sabe? E senti muita gratidão também em relação a toda a equipe, porque a dublagem é impressionante como é um trabalho coletivo. No fundo, a ponta do iceberg ali, o que aparece é a minha voz. Mas antes, tem tudo, né? Fora a produção, né? A atuação do ator, do diretor, do original, né? Mas quando chega aqui, desde o trabalho de tradução do texto, sabe? O diretor de dublagem, esses nomes que eu falei aqui, eu fiz questão de falar, porque sem eles jamais ia sair um trabalho de qualidade, sabe? Porque eles me orientam em tudo, me ajudam a ver a questão do texto. Muitas vezes o texto precisa ser adaptado. Depois da tradução, precisa ainda de adaptação, porque em turco são muitas palavras e na hora H, caramba. Ou às vezes o contrário. Ixi, faltou texto. Eu termino de falar o texto e tá ele a boquinha dele lá. Né? Tem que preencher esse texto. Então, os diretores me ajudam demais nisso aí. O pessoal técnico também, de captação, né? O Augusto, o Gabriel e tudo, né? A Tânia também lá do estúdio, que cuida dos nossos horários, né? Trata a gente com tanto amor assim. Então, o que eu sentia vendo? Senti orgulho e gratidão, né? Por esse trabalho coletivo que a gente fez. E o outro aspecto que eu queria remarcar também, que é, de novo, esse lugar privilegiado assim, da arte para ilustrar situações de vida e promover reflexões, sabe? Então, assim, acho que é um grande mérito, essa raiva que o personagem suscitou e o desejo, assim, de ver a Caçu se fortalecendo, né? Ganhando, vamos dizer assim, fortalecendo ela pessoalmente, se fortalecendo também dentro das redes de apoio dela, né? Isso tudo, assim, que o pessoal torcia, eu penso que bom, né? Então, a novela tá chegando onde tem que chegar e tá promovendo as reflexões que precisa, né? É isso. Puxando para o clima da Copa, então, vamos lá, já que tá rolando o Jogo do Brasil, eu lembrei de uma coisa engraçada. Esses dias, o ex-técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, ele deu uma entrevista pro programa Esporte Record e passou uma foto dele que, gente, sério, se vocês ainda não viram, precisam correr no nosso Instagram, @novelasrecord, pra ver, que é o Orerá todinho. Eu vi. A gente fez um post de meme comparando os dois e não teve erro, viu? A galera amou a semelhança. E assim, a gente descobriu também que o Necip, né, que interpreta, ele também ama futebol. Sim. Aí a gente quer saber, o dublador também ama futebol? Também tá na torcida? Amo futebol, amo tanto futebol, mas tenho sofrido demais, né? Esse Vasco da Gama um dia ainda me mata. Esse Vasco da Gama me mata. Sou fanático por futebol. E o Gabriel, Legal. que faz o Denis, meu filho, consegue ser mais fanático do que eu e tem uma história linda, que ele nasceu no dia de fundação do Vasco da Gama. Olha só! E não foi cesárea forçada por mim. Né? Ele nasceu no dia mesmo do Vasco. Nós vamos confirmar essa informação com a esposa depois. Qual é o nome dela? Adriana. Adriana, você vai ter que confirmar pra gente. Tá bom. Nossa, e aproveitando que a gente tá falando de Copa do Mundo, lá no r7.com/Coração de Mãe, tem figurinhas dos personagens de Coração de Mãe, como se eles fossem da seleção da Turquia. Eu vi. Né? Poderia ser do Brasil, mas a gente, como é uma novela turca, né? Sim. Então acho que vale a pena conferir. E já pensou, gente, se fosse de verdade, eu super ia colecionar. Total. E sobre futebol, teve uma cena engraçada recente também, que essa foi com o Matheus Jorge me dirigindo, ele que faz o Mert. Sim. E ele é flamenguista. Então a gente aliás, ele me implica mais do que eu, não tenho nem como implicar, né? O flamenguista tá tão superior ao pobre do Vasco. Mas aí a última cena que ele me dirigiu falando sobre o negócio, ele brigando com a Caçu, aquela cena que ele leva um tapão da Caçu quando chega no trabalho, né? E aí a adaptação, a versão brasileira, foi sugestão do Matheus. Olha aí, essa mulher é o diabo, tá até de vermelho e preto. Olha só, curiosidade. É obra do Matheus, isso aí. Que legal. Sim. Muito legal. E, Antônio, tem alguma outra cena, assim, de humor do Orerá que você curtiu fazer? Se tiver, a gente quer uma palhinha de novo, tá? Uma É palhinha. requisito obrigatório. Acho que essa da musiquinha dele cortando limãozinho. E aí reforça aquilo que a gente estava dizendo, do carinho que ele tinha, do desejo, sei lá, que ele tinha pela Caçu. Porque ele fazendo, aprontando, na hora que ela fez assim, menção de voltar para casa, ele, na hora, né, ficou super feliz. E
Ah, ela voltou pra casa. Ah, meu Deus, ai, o Razão tá em cima, tá com tudo. Né? A empolgação dele, preparando a bebidinha dela lá. Super feliz, né? Iludido, coitado. Oh, meu Deus. Na verdade, o Ureha não ama ninguém, né? Ele ama só a si mesmo. Pois é. Porque assim, até com os filhos... É verdade. Ai, tô tentando não jogar um hate no Ureha em respeito ao dublador. Mas, gente, eu vejo assim que nem com os filhos ele tem uma relação sincera, né? Porque é sempre assim, os filhos ficam comigo, mas é pra prejudicar a Karsu. Nunca é porque ele ama os filhos e quer ficar com os filhos, né? Pois é. Eu acho que lá no fundo, quando alguma coisa acontece com eles, aí ele dá sabe? Porque a Celine, quando ela foi pro hospital, ele fica preocupado. O Denis, quando ele some, ele também fica muito preocupado. Sim. Então, eu acho que tem essa cena, por exemplo, do Denis falando papai. Eu acho que tem alguns momentos, mas são raros, né? Eu acho que ele acaba... Ele tem esse sentimento, mas ele acaba ficando cego ali pela vingança, né, da Karsu. E quando a Hande também, né, que é uma personagem importante ali nesse meio, quando ela começa a maltratar as crianças, o Ureha se incomoda, né? Então, assim, ele fica meio dividido, mas ele ama uma vingança, né? Acho que ele fica... É mais forte que ele. É exatamente esse ponto. Assim, de novo, é complicado falar de amor, né, quando ele faz o que ele faz, porque quem ama não submete os filhos àquele sofrimento, né, àquela humilhação. Então, é até difícil falar, mas não tem dúvida que tem sentimento, né? Agora, o que acontece é isso que você comentou, Tamires, dele ficar cego. Eu acho que o Ureha é um cara tão ferido que quando toca essa ferida da rejeição, ele vira um monstro. E aí ele fica cego, exatamente isso. Eu acho que ele fica cego. E aí só precisa dar vazão àquele ódio que ele sente naquele momento ali, que inclusive soterra os outros sentimentos, inclusive o sentimento de amor pelos filhos. É triste, né? É triste. E é engraçado também que agora ele tá na mão da máfia, né? Ele foi se envolver lá com coisa errada. Essa semana a gente já viu que estão cobrando ele. O que será que vai dar isso aí? Vai ter que pedir ajuda pro Hassan. Sim. O Hassan tá prometendo fazer alguma coisa com o Ureha faz tempo, né? Pois é só lapada, né, que o Hassan dá nele, né? Ele todo, não, papai, não, eu chamei o senhor de papai porque eu não tenho pai. Esse do papai é muito bom. Gente, uma curiosidade divertida dos bastidores é que o Necip, ele é uma pessoa bem diferente do Ureha, né? Dizem que ele é o mais brincalhão do set, ele é o mais amigável, simpático. E ele é um paizão também, né? Ele posta fotos com a filha no Instagram. Então deve ser bem legal pra ele também, né? Interpretar um personagem assim como o Ureha, um vilão. Sim. Eu ainda fico assim meio dividida, gente, porque é um vilão, mas ele me arranca tantas risadas que aí eu penso, não posso rir, é o Ureha. É, exatamente isso. Exatamente. E eu acho que essa característica do ator vinha à tona quando ele interagia com as crianças, ali na parte, vamos dizer assim, divertida, carinhosa da história, né? Ô, minha filhota, que ele vinha, né? Abraçava, beijava, fazia cosquinha. Eu acho que isso, vamos dizer assim, deixa transparecer algo que é do ator mesmo, né? Esse jeito com as crianças e tal, carinhoso, assim. né? Era gostoso de fazer essa parte também. Então, voz de errado até... Finalmente alguém me defendendo nessa mesa. Olha aí, o fã. E você disse que tem a vontade de dublar um galã, mas você só te entrega o papel de vilão. Pois é. É por causa da sua voz marcante, obviamente. Mas, assim, você tem essa preferência de dublar o galã porque só dublou vilão? Ou é uma coisa que você fala, nossa, acho que combina comigo, essa voz de galã combina comigo? Ou sei lá, uma preferência de você? Você prefere dublar o vilão ou o galã? Eu vou confessar uma coisa pra você, Miguel. Acho que a vontade de fazer um galã é pura vaidade. É querer fazer uma voz bonita, entregar uma voz bonita e todo mundo, oh, nossa, que voz bonita que ele tem. Em vez de falar, que voz irritante, que homem nojento, tira esse homem da novela. Acho que é isso, entendeu? Tem muito isso na dublagem. Você acha que tem que ter uma voz bonita pra se destacar no filme, mas não. Dublagem é pra todo mundo. Exatamente. Pra todo mundo. E se ficar uma preocupação de ficar fazendo voz de galã, aí você não convence. Sim. Aproxima mais de uma outra profissão, às vezes, tipo de locutor, né? Enfim, né? Que é diferente, né? Eu acho que, inclusive, isso foi uma das coisas que eu fui aprendendo com o tempo, né? De talvez essa preocupação de querer entregar um trabalho bonito,
os diretores do início falavam, ó, cuidado, você está perdendo a interpretação. Né? Às vezes a preocupação de soar bonito roubou da interpretação, que é uma coisa mais natural, né? Mas assim, mas eu acho que seria legal, quem sabe, né? Na próxima não dá um galã pra fazer. Estamos na torcida. Quem sabe o Ureha não se torna um galã, passa uma um redenção. upgrade, que a gente não sabe. Torci tanto até, desculpa, tô estourando o tempo, mas até que Não, tudo certo. a última cena que eu queria comentar, aquela que a Cassû vai contar pra ele da história do sequestro do Denise, etc. E ele acolhe a Cassû, dá ombro pra ela, né? Pronto, chegou o momento, ele vai se redimir. Falso. Né? Dali a pouco ficou pior. O Antônio nos bastidores, vem aí, meu galã, finalmente. Pois é. Aquela olhadinha no final, aquela olhadinha dele. Nossa. Terrível. Aí vem, tem coisa, né? Me enganou a peste. E assim, vocês já gravaram o final da novela, né? Já tá gravado. Spoiler a gente não vai poder falar aqui, mas assim, como foi gravar a última cena? Chorei muito. Muito. Me despedi do personagem, É. muito. Ainda mais que isso que eu contei pra vocês, né? Abri a porta e recebi o abraço da equipe toda do estúdio. Foi lindo. Ai, que legal. Gente, então agora é sério, eu vou ter que encerrar, porque senão a gente vai Poxa. soltar um spoiler aqui que não pode. A gente agradece muito a sua companhia. Obrigada também, Miguel e Antônio, pela participação. Voltem mais vezes. Foi um prazer te receber, Antônio. Prazer imenso. É isso, galera. A gente tem um encontro marcado aqui, então, toda sexta-feira, assim que o capítulo de Coração de Mãe estiver terminando, na tela da Record, já corre pra cá, que a gente vai comentar tudo que rolou e muito mais. Você pode acompanhar o Dizicast em todas as plataformas de áudio no r7.com e também no Record Plus. E não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @novelasrecord, e também no TikTok, Novelas Turcas Record, e acompanhar os conteúdos exclusivos no site oficial r7.com. Até o próximo episódio!